Continuamos com muito talento, desta vez com passos e ensaios. E a arte de aprender a falar em público. Nós temos que ser ridículos para a gente poder ter intrepidez, ousadia. Aliás, você se considera inibido na hora de apresentar um projeto para muitas pessoas na empresa? Parece que este é um problema comum hoje em dia. Por isso visitamos uma escola de oratória. Olha que legal! A produção é da Viviane Eduardo. A ordem aqui é se comunicar. Mas fazendo caretas? Parece um lugar diferente, não é mesmo? A gente precisa estar antenado no que o mercado necessita. E quando eu olhei para o mercado do século XXI, eu percebi a personalização extrema dos serviços. Então as pessoas não querem mais apenas produtos bons e baratos, elas querem sob medida. Com isso, a gente vê tranquilamente empresas dando oportunidade da gente compor o carro. Você vê isso. Tem um carro que você tem a oportunidade de adesivá-lo. Uma fabricante mundial de tênis permite que a gente construa o tênis junto com ela, conforme as nossas características. Ou seja, as empresas captaram que essa mensagem do consumidor e começou a atender o consumidor sob medida. Mas quem é que está na ponta das empresas que permite captar essas necessidades? É o funcionário, é o capital humano. Quando eu percebi essa movimentação, logo eu entendi que esse capital humano ia precisar desenvolver a competência de comunicação, de oratória, porque seria, como é o diferencial competitivo do século XXI. Ajudar as pessoas por meio das artes cênicas. Alors, cher monsieur, vous volez mes roses. Vous volez mes roses, qui sont ce que j'aime le mieux au monde. É o que este especialista vem fazendo. O objetivo é proporcionar alta performance aos executivos e profissionais em geral. A nossa bandeira é artes cênicas, mas teatro para desenvolvimento pessoal. Então tem que ter no mínimo um curso superior. Depois ele tem que entender como o teatro pode auxiliar a desenvolver o executivo. Não desenvolver personagens, mas desenvolver os pontos fortes do executivo. Então não é qualquer profissional de artes cênicas que está preparado. Então ele tem que ter uma preparação interna. No nosso caso, a gente tem uma metodologia cientificamente comprovada que alinha a formação superior de artes cênicas à formação de teatro para desenvolvimento pessoal. Depois ele precisa também entender um pouco do universo executivo, porque ele vai atender pessoas desse universo. E se ele não conhece ou não tem um alinhamento, uma admiração, fica muito difícil compreender e, portanto, transformar esse profissional. Quem são as pessoas que procuram esse curso? Então, bem interessante essa pergunta, porque são inúmeras as pessoas. Elas estão em todas as camadas da sociedade, em todos os grupos. Tanto é um analista, como um médico, um engenheiro, como um presidente. Tem presidentes de multinacionais que nós atendemos. A diferença é de que forma que eles procuram. Normalmente um profissional júnior ou pleno, ou um profissional liberal, eles procuram fazer esse curso em grupo. Então eles querem interagir com outras pessoas. Quando é um alto executivo, ele já procura algo mais confidencial. Então ele quer uma aula particular, até mesmo para ele ter certeza, por ser uma pessoa pública, que ele vai ter a sua privacidade resguardada. Mas, como consta numa pesquisa norte-americana, o medo de falar em público é o maior medo da humanidade, então todos em si são potenciais clientes. Para este administrador de empresas, o curso faz diferença no desempenho da carreira. Estava assumindo uma diretoria e eu precisava comunicar melhor com as pessoas, teria um número de reuniões muito maior, e eu sabia que eu sentia uma dificuldade ainda, que eu podia melhorar nessa questão de comunicação com as pessoas, expressar melhor as minhas ideias, com um pouco mais de objetividade. E por isso que eu resolvi procurar o curso para tentar melhorar essa situação.
por até ter questões de teatro, etc., ele faz você praticar muito. Então até expõe você a umas situações que você se constrange, apesar de você não estar com ninguém, às vezes está só com o professor, você se constrange com você mesmo e aí você começa a perceber que às vezes as barreiras são internas, né? Não é, o problema não está fora, está dentro de você. Para o professor, o teatro é um mestre. Je ne savais pas, je ne croyais offenser personne en cueillant ces roses pour ma fille qui m'en avait demandé une. On ne dit pas, monseigneur. On dit la bête. Je n'aime pas les compliments. Que desenvolve as habilidades e ativam o sentido de liderança, exercitando e desenvolvendo o lado da humanização. Então, a gente procura estabelecer uma relação bem humanizada. De que ponto? O que realmente meu cliente precisa, não o que eu quero vender. A partir daí, se constrói uma dimensão mágica, porque a gente consegue enxergar realmente o que precisa entregar para ele. E aí, naturalmente, eles permanecem. Então, nós temos alunos de 2, 3, 4 anos que eles vêm se desenvolvendo num crescendo. Passaram pelo processo de oratória e comunicação, depois foram para o liderança de alta performance, depois entraram no processo de desenvolvimento de virtudes, se transformar uma pessoa virtuosa, e eles vão ficando, mas não porque a gente está preocupado em vender produtos, mas sobretudo soluções. Inclusive eu coloco isso no livro que eu estou lançando pela Livraria Cultura, e eu falo muito de olhar para as pessoas com um olhar humanista, um olhar de antropólogo mesmo. Ou seja, não é o que eu quero vender, mas o que ela necessita. Se a gente estabelecer uma relação nesses modos humanistas, fica uma relação mais íntegra, mais verdadeira e por isso uma relação que subsiste ao tempo. Ela vence o tempo. Então a gente tem, assim, os alunos eles têm muita gratidão por nós. Exatamente, eu acredito por isso. Existe sim um interesse comercial, mas ele não está acima do que se é preciso fazer. E olha só que curioso, o nosso professor consegue conciliar duas atividades aparentemente bem diferentes. Uma, a de escritor, introspectiva, a outra, bem expansiva, das artes cênicas. É verdade, é verdade. A primeira condição que a gente busca aqui para trabalhar conosco é: você já leu 3 tragédias gregas? Ou seja, o que você sabe de teatro? Você ama realmente? Ou você está disposto a vir aqui para ganhar algum dinheiro? Porque se for para ganhar algum dinheiro, simplesmente não vale a pena você ficar conosco. E seguindo esse fio condutor de procurar achar pessoas que são artistas, que tenham a formação ideal, mas que, sobretudo, amem ajudar o próximo, ajudar as pessoas a se desenvolverem, esse é o grande diferencial. Por isso que todos ficam. O nosso turnover, ou seja, a saída da empresa, é 0. Não tem saída. Porque todos têm um propósito. O quê? Ajudar as pessoas a ser melhores por meio das artes cênicas. Esse é o grande diferencial. Procurei porque eu senti uma necessidade extrema de trabalhar o dom da oratória. Primeiro porque é uma exigência tanto profissional quanto pessoal hoje em dia. No próximo bloco tem o balanço da economia. Até já!